Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus possa vibrar em nossos corações. Espiritismo e política. Aspectos do relacionamento do espírita e da casa espírita. Nós vamos tratar de vários assuntos. O principal é a política partidária, mas estão aí os diferentes assuntos em que nós temos quadros interessantes, alguns de conflitos dentro das opiniões do movimento espírita e outros simples explicações. Eu vou parar nas explicações dos mentores, especialmente. Eu vou usar o recurso André Luiz, Bezerra de Menezes, e no finalzinho ainda vou usar o Espírito Áureo. Mas em especial, Allan Kardec vai dizer coisas importantes a respeito desse tema. Inquietações do movimento espírita. Inquietações justas. Se nos isolarmos nas casas espíritas apenas orando e esperando que Deus e os bons espíritos transformem o mundo em que vivemos, jamais promoveremos mudanças. Eu peguei isso da internet. E essa pessoa tem toda a razão. Tem toda a razão quanto à essência da questão, mas quanto à questão casas espíritas, é o assunto que nós vamos tratar nesta abordagem. E gostaríamos até que um dia ela encontre por acaso, né, essa reflexão que estamos fazendo pela mesma internet. Então andemos. O Espiritismo abrange todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento. Na verdade, quem falou isso foi Allan Kardec. O Espiritismo trata de tudo. Todos os assuntos, todas as áreas do conhecimento, e entra em contato com todas as ciências. Portanto, política é assunto para ser também feitas reflexões com a temática do Espiritismo. Relações com a política. Esse livro é interessante. Ele diz que sobre o aspecto filosófico, quer dizer, com a liberdade de tratar das coisas mais diferentes, dos seus princípios aos seus fins, o Espiritismo tem a ver muito com a política, já que esta deve ser parte de administrar a sociedade de forma justa. Ora, fazer isto, administrar a sociedade de forma justa, é de interesse do Espiritismo, porque afinal nós vivemos em sociedade. Tudo que o Espiritismo nos ensina diz respeito à melhoria do processo de convivência na sociedade. Interessante essa lição 102 do Pão Nosso, com o título Nós e César. Emmanuel diz que em todo lugar do mundo a figura de César simboliza o governo estatal. E o aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se das obrigações com César. E ele ainda manda ajudá-lo com seu trabalho eficiente. Ou seja, em síntese, nós podemos dizer que ele, Emmanuel, sugere ao espírita não fugir das obrigações com César. Muito bem. Também, Áureo, nesse livro Amar e Servir,
diz que cumprirá aos jovens neste planeta extirpar o crime, questões de guerra, racismo, dogmas religiosos conflitantes, miséria, corrupção, enobrecer a política, dignificar o direito. Caberá aos jovens. Mas como? Como é que o jovem vai fazer isso? Existem impedimentos? Vocês querem saber qual é a missão dos homens? 573 do Livro dos Espíritos. Instruir os homens, auxiliar o progresso, melhorar instituições por meios diretos e materiais. É muita coisa, meus irmãos. Isso tem tudo a ver também com o processo da nossa relação social, que está entrosada nos mecanismos políticos, administrativos. Como vai ser feito isso? Exemplo de participação. Lembrando aí do nosso irmão Nestor Mazotti, né? Indo ao Congresso tratar das questões contra o aborto, em outras palavras, como presidente do Congresso Nacional. Isso aí é um exemplo de participação. É um exemplo. Ele não está na Federação Espírita Brasileira, ele não estava lá, ele estava no Congresso. Fora da casa espírita também, movimentos sociais, espíritas, em ONGs, em ações político-partidárias, é assim. Espírita pode ser até candidato sem estar em nenhum conflito com a doutrina espírita. O problema não é a doutrina, é o centro espírita. Em defesa da vida contra o aborto, direitos humanos em geral, defesa da natureza, voluntariado, vida animal, etc. O espírita, entrosado nas questões sociais. Agora, na casa espírita. Bom, na casa espírita tem um trabalho muito bom, interessante, com o título dos embates políticos. Nesse livrinho, Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz, nós vamos ver item por item. Situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Não confundir o eterno com o passageiro. César é passageiro, não permanece. Quem fica no tempo são os ideais espíritas cristãos. Só o espírito possui eternidade. Paixões partidárias. Distanciar-se do partidarismo extremado. Paixão em campo, sombra em torno. Nós sabemos disso. Não é uma novidade. E as paixões partidárias, político-partidárias, são terríveis. A gente vê o sofrimento de muitos companheiros nossos, dentro e fora do processo das eleições. Tribuna espírita, nunca, nem mesmo. Transformar a tribuna espírita em palanque, nunca. Nem mesmo em nome da caridade, que é uma saída que a gente tem
ao longo do tempo, né? Tomado conhecimento, dá um jeitinho para que as coisas fiquem bem. Você veja como é que André Luiz vai em cima do problema, sem deixar margem a dúvidas. O despistamento favorece ao mal. Nós sabemos disso. Aprendemos isso no Evangelho com muita clareza. Cidadão espírita, é dever, e como cumpri-lo? Cumprir os deveres de cidadão e eleitor, escolhendo os candidatos. Tem que escolher, sim, os candidatos. O Chico deu esse exemplo e é arrastado para votar quando ele esteve doente. Segundo os ditames da própria consciência. Como escolher? Consciência. Tem que observar, pensar, conversar com outros, espíritas ou não. A verdade não está com os espíritos, o conhecimento não está com os espíritas com relação ao assunto. O discernimento é caminho para o acerto. Acordos políticos. Pretexto e interesse. Repelir acordos políticos que pretextem defender os princípios doutrinários ou aliciar prestígio social. Isso eu ouço demais para a doutrina. Como se a doutrina precisasse de prestígio social, meus irmãos. Isso não leva a nada. Em troca de votos ou solidariedade a partidos e candidatos. Olha como André Luiz é ágil com a mente para não deixar dúvidas. O Espiritismo não pactua com interesses puramente terrenos. O Espiritismo pactua com os interesses relativos à vida que continua, a vida dos espíritos, que é o nosso destino. Influenciando espíritas. Objeto, meio. Não comerciar o voto dos companheiros de ideal, sobre quem sua palavra ou cooperação possam exercer alguma influência. Comerciar é fazer uma troca, prometer vantagens, ou receber vantagens, ou seja, aliciar. Porque há uma conexão de amizade através do Espiritismo. Pensar muito nesse sentido. A fé nunca será produto para o mercado humano. É bonito. Condenar políticos? Não condenar. Faça isto. Por nenhum pretexto condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidades administrativas de interesse público. Mas fazer preces por eles. É isso que nós devemos fazer, mesmo para quem a gente não goste. Mesmo para quem a gente não tenha simpatia. Nós estaremos aprendendo muita coisa daquela lição de Jesus, por exemplo. Amar o próximo. Ou daquela outra, mais difícil ainda. Amar os inimigos, etc. Para que o bem se faça, é preciso que o auxílio da prece se contraponha ao látego da crítica. Quer dizer, ninguém consegue fazer o bem
num tumulto vibratório de ódios e antagonismos, de guerras. A prece auxilia o processo. Político é gente como nós. Representação política do Espiritismo é. A nossa tarefa? Impedir palestras e discussões de ordem política nas sedes das instituições doutrinárias, como essa aqui. Não esquecendo que o serviço de evangelização é tarefa essencial. A rigor, não há representantes oficiais do Espiritismo em setor algum da política humana. Mas muita gente quer fazer representantes oficiais do Espiritismo na política. Interessante isso. Na verdade, a representação política do Espiritismo se faz automaticamente pelos homens bem preparados pela evangelização de seus corações, de seus cérebros. Porque muitos foram para a atividade política e fizeram coisas extraordinárias, muito boas, para o bem comum. É a evangelização que os torna reais representantes do Espiritismo, e não os títulos partidários, ou seja lá o que for. Bezerra de Menezes explica por que essa dificuldade toda. Nós estamos cansados de saber. Para o centro espírita se deslocam espíritos acentuados desequilíbrio, cheio de espíritos sofredores. Aí chega aqui e encontra, por exemplo, tumulto político partidário. Acabou. A obsessão se generaliza com toda a facilidade. Enfim, aquilo que não se... Bom, dessa forma, o centro espírita deve se transformar num verdadeiro santuário de respeito e de oração. Aquilo que não se concebe num hospital junto a um leito de dor ou num santuário de oração, não pode ser, não deve ser assunto do centro espírita. Você, quando vai num hospital, na época de eleição, você não fica lá fazendo campanha político-partidária. Não tem menor sentido. As pessoas doentes, com dor, sofrimentos, etc. Problemas. No centro espírita é isso. Problemas. As pessoas vêm para aliviar o coração, acalmar suas dores físicas, às vezes, e muitas mais morais, etc. Aprender. Não se aprende num clima de troca de acusações e de falta de respeito, de solidariedade e de etc. O que procurar na casa espírita? Allan Kardec responde. Pela sua Revue Spirit, fevereiro de 1858, né? (62). É. Na época eu estava olhando na revista, agora aqui está fácil. Em vossas reuniões afastai cuidadosamente tudo quanto se refere à política e às questões irritantes. Procurar no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. O Espiritismo é para isso. Para melhorar a gente, nos tornar criaturas mais chegadas à comunhão com as vibrações do mundo maior.
E como se darão as reformas sociais então? Como é que elas vão acontecer? Porque essa é a questão que nós estamos lutando com ela desde o primeiro momento aqui. Com Kardec, na Revue Spirit, fevereiro de 62. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais realmente úteis serão uma consequência natural. Então isto, homens melhores, gera isto, reformas sociais realmente úteis. Notem a importância desta afirmativa de Kardec. Então, o problema é fazer homens melhores, principalmente no centro espírita. Mas como trabalhar pelas reformas sociais? Nós e Deus, tem alguma diferença? Nós, trabalhando pelo progresso moral, lançareis os verdadeiros e mais sólidos fundamentos de todas as melhoras. Deixai a Deus o cuidado de fazer que as coisas cheguem no devido tempo. O problema de Deus é o tempo. O problema nosso é trabalhar pelo progresso moral. Como lidar com os insistentes? Afirma Kardec. Opõe uma firmeza inquebrantável aos que buscarem vos arrastar por uma via perigosa, quer dizer, entrar com política partidária nas casas espíritas. Política no CEFAC. A sociedade não permitirá nem endossará em seu meio ou em seu nome movimentos neste sentido. O fundador da casa já tinha ligação com os mentores, porque isso não era comum nos estatutos espíritas, não. E ele colocou aqui no nosso, com uma clareza extraordinária, mostrando que a nossa casa sempre teve uma comunhão, uma ligação especial com aqueles que nos dirigem do outro lado. Ação social espírita, como deve ser? O espiritismo não se impõe, não subjuga, não enfrenta ninguém, não violenta, diz o que é e espera que venham. É assim que a gente tem que atuar, obedecendo esses critérios. É essencialmente pacífico e tem por bandeira, fora da caridade, não há salvação. Vocês podem ver que política partidária não casa muito bem com essas coisas, né? Até que ponto devemos participar? Até o limite de nossas forças, dentro dos princípios e leis da doutrina social espírita, que está aqui. É simples. É só estudar isso aí. Por exemplo, as leis morais do Livro dos Espíritos e as práticas destas mesmas leis, destrinchadas em aspectos os mais diferentes no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a doutrina social espírita, fundamentalmente. Bem, tratamos destes assuntos, é verdade, de uma forma muito corrida, sem muito tempo, etc. E terminamos com essa mensagem de esperança. No porvir, sem monarquias, oligarquias, plutocracias ou democracias, haverá apenas uma espiritocracia evangélica fundada no celeste platonismo do mérito maior, do maior saber e da maior virtude, para o serviço mais amplo e mais fecundo. Sem democracia, trocada por espiritocracia. Vamos meditar um pouco. Reinarão na terra a ordem e a paz. O amor universal será estatuto divino. A terra pertencerá
aos mansos de coração. São as últimas frases do Universo e Vida de Áureo, por Hernani Santana. Muito obrigado, meus irmãos. Façamos uma eleição digna de nossas meditações.